Olá, graça e paz, povo de Deus, um ótimo domingo a todos nós, para a glória de Deus, amém? Vamos então, amados, ao terceiro dia da campanha de avivamento, amém? Então, segundo a Crônicas 7:14, continua sendo o tema deste avivamento, né? Os Salmos 51:10 que eu quero falar, né? Salmo escrito por Davi. Tem aqui neste salmo uma oração que Davi faz a Deus, né? Diante do seu arrependimento, diante do seu sentimento de culpa pelo seu pecado. Davi ora, clama a Deus e pede que Deus o renove espiritualmente. Então, Salmos 51:10, e ao final nós vamos declarar o Salmo 91, para que todo mal caia por terra, para que haja livramento, quebra de obras malignas. Salmo 91 é ótimo para isso, para esse tipo de batalha espiritual. Amém? Amém. Então, segundo a Crônica 7:14, Salmo 51:10 e Salmo 91. E nós vamos cantar um louvor, vamos nos alegrar na presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Vamos orar então? Vamos consagrar essa live, esta campanha, terceiro dia da campanha de avivamento, orando, jejuando, buscando a face de Deus. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento de oração, de palavra, te dando graças pela tua mão santa e poderosa, porque até aqui ela tem nos sustentado. Que o Senhor venha, meu Deus e meu Pai, tomar em tuas mãos cada vida que aqui está, nos renovando, nos avivando, ativando, Pai. Quem está desativado espiritualmente, quem está desmotivado, quem está cansado, que o Senhor venha renovando, Espírito Santo, as nossas forças, renovando para que nós possamos continuar como águias, voando alto em nome de Jesus. Guarda, Pai, protege, livra teus filhos e filhas, crianças,
adolescentes de todo perigo, de todo mal. Em nome de Jesus Cristo é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos então ao tema desta campanha. Tema, né, que é avivamento. Orando por avivamento. Avivamento na nossa casa, no nosso lar, entre a nossa igreja, avivamento no meio do povo de Deus. Mas eu aprendi com o próprio Deus, né, gente, que avivamento sem palavra, sem exortação, sem conserto, sem arrependimento verdadeiro e genuíno, não é avivamento, né? Muitas vezes se tem muito barulho, mas pouca palavra. Pouco arrependimento, se ouve, se festeja, se comemora, né? Se está até mesmo dentro da igreja fazendo tudo certinho, bonitinho, mas não há arrependimento, não há clamor, né? Diante de Deus. Então Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe aonde tem e onde não tem o arrependimento, a mudança verdadeira que Deus quer em nós. Então, essa palavra de 2 Crônicas 7,14 é um versículo da palavra de Deus que relata bem isso. Vamos ler a palavra, 2 Crônicas 7,14. Continua o mesmo tema da campanha das causas impossíveis. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A palavra de Deus é bem clara, né, amados? Se o povo de Deus, por quê? Porque Deus está dizendo isso, porque isso está na palavra de Deus. Porque Deus, ele deixou esse livro sagrado, a Bíblia Sagrada, já sabendo que nós iríamos nos desviar, já sabendo que nós, de alguma forma, iríamos transgredir a sua lei, a sua palavra. Então Deus deixou para nós como que um manual de instrução, né? Quando a gente compra algo para usar, a gente vai no manual de instrução, porque ali vai dizer como que nós temos que usar aquele produto. Então na nossa vida é assim, o que nós precisamos fazer para que a nossa vida dê certo, para que a gente tenha sucesso nessa terra, a gente vem buscar na palavra de Deus, vem buscar o conselho de Deus para nossas vidas. Mas muitos estão, né, rejeitando o conselho de Deus. É por isso que muitos estão frios, fracos e doentes. Não é o que diz a palavra de Deus? Que muitos estarão frios, fracos e doentes, caindo, fraquejando na fé. Então, Deus falou muito forte sobre este versículo, que ele disse que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é o povo de Deus, aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, que tem a palavra de Deus como, né, seu guia, como sua bússola, o que você quiser entender, se humilhar. E se humilhar, irmãos, é para quem está já quebrantado, para quem não tem orgulho, porque o orgulhoso ele pensa e entende e acha que não precisa de Deus, que não precisa orar, porque ele faz as coisas irão dar certo. Mas é se humilhar e orar e buscar a face do Senhor. Como já falamos, buscar exige de nós um esforço, mas muitas vezes nós estamos cansados por causa das situações, abatidos por causa de lutas, de guerras. Nem sempre não é porque a pessoa não quer buscar, ter vontade ela tem, mas não tem força muitas vezes. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que buscar a face do nosso Senhor, nos afastar dos maus caminhos, dos pecados, a iniquidade, daquilo que nos afasta de Deus, nos afastar disso, abandonar os maus caminhos, abandonar a bruxaria, a feitiçaria, abandonar a mentira, abandonar todo tipo de pecado, de injustiça, para que Deus perdoe os nossos pecados, né? E sare e cure, sararei e curarei a sua terra. Então, o curar a nossa terra também pode significar sarar nosso coração,
né? Nosso coração é uma terra onde só Deus sonda a mente e o coração, só Deus sabe o que tem lá. Então, Deus pode sarar a nação, curar pessoas, libertar pessoas, quebrar cadeias, quebrar correntes, né? Quebrar toda a força do pecado na nossa vida, mas a decisão de se humilhar e orar e de buscar a face do Senhor é do homem, é nossa, nós que temos que decidir caminhar conforme Deus está estabelecendo na sua palavra. Então, avivamento sem palavra de Deus é gritaria, é cantoria, é qualquer outra coisa, né? Profetizar longe, distante da palavra de conserto, distante da palavra de Deus, não é avivamento. Então, avivamento tem que ter muita oração, muita palavra, para que os corações venham se converter novamente para Deus, se arrepender realmente, verdadeiramente dos seus maus caminhos. Então eu quero ler para vocês o Salmo 91, Salmo 51, melhor dizendo, que o Salmo 51 foi um salmo escrito por Davi, né? Escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi depois que ele cometeu adultério com Betseba. Então a gente vê o drama que Davi passou por causa deste salmo, que ele exemplifica bem o que Davi passou. Então, Salmo 51, verso 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então, o que Davi está pedindo para Deus nessa passagem? Que ele quer novamente, né, ter um coração puro, que ele quer ter um coração transformado. Ora, mas Davi não era o homem segundo o coração de Deus. Amados, nós podemos ser o homem segundo o coração de Deus. Nós podemos ser a menina dos olhos de Deus, mas nós somos falhos. Nós pecamos, nós julgamos, cometemos injustiças. Também podemos, sem querer, ou até mesmo querendo mentir, né? E é fácil pecar, é fácil errar. Difícil é a gente conseguir depois de um pecado, que um pecado leva ao outro, a gente se renovar, se levantar, voltar a se quebrantar, né? Mas a gente precisa o quê? Ter a noção de que Deus, ele está disponível, ele está esperando que a gente se humilhe, que a gente ore, que a gente peça o perdão. Então, Davi, o que foi que Davi cometeu? Davi era para ter ido para a guerra, mas Davi decidiu ficar no palácio, não quis ir para a guerra. E olha como o inimigo também cria situações, o homem não resiste, cai no laço, depois para se levantar é terrível. Depois Davi sofreu muito com as consequências dessa atitude que ele teve de ter relação com uma mulher casada, e ainda não satisfeito, ele leva Urias para frente da batalha para matá-lo, para poder ficar com a sua mulher. Então ele cometeu 2 crimes, adultério, e depois sujou suas mãos com sangue matando Urias. E essa palavra, Davi só foi, né, se tocar, se arrepender verdadeiramente, se lamentar pelo que ele fez, quando o profeta Natã, enviado por Deus, vai conversar com Davi e alertá-lo do seu pecado, que Deus viu o seu pecado. Então Davi, ele se arrepende tremendamente. E veja o que ele diz, ele pede pela misericórdia de Deus. Ele diz no verso 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor e pela tua compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava toda-me de minha culpa. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, reconheço os meus pecados, reconheço que o pecado sempre me persegue, reconheço que contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que a tua justiça, justa é a tua sentença, e tens razão em me condenar. Então Deus está, através do profeta, entregando uma advertência: você pecou,
se conserte, se alinhe, se ajuste à minha vontade. Então Davi, ele vai para a presença de Deus, ele pede, ele clama a misericórdia de Deus, porque ele sabe que o pecado dele está agora batendo a porta dele. Deus está dizendo: pode o homem não ter visto o que você fez, mas eu vi o que você fez, eu vi, não aprovei, não gostei. Se retrata. E Davi está se humilhando, Davi está reconhecendo suas falhas, suas transgressões, o seu pecado, pedindo para que Deus o lave, porque ele se sente agora culpado, sente com remorso, se sente sujo, porque é o que o pecado faz. O pecado, ele nos suja, ele nos deixa leproso, ele nos deixa, não vou usar essa palavra porque eu não vou usar essa palavra. Nos deixa sujos, enfim, nos deixa frios, mornos na presença de Deus. Porque quanto mais nós nos aproximamos do pecado e gostamos do pecado e queremos o erro, mais nós nos afastamos de Deus. Nós vamos nos afastando de Deus. Aqui está Deus, aqui estou eu, bem próximo, achegado, sentindo a tua presença, avivado, usando os meus dons, usando os meus talentos, cheio da presença, mas porque eu avistei algo que eu desejei, que eu gostei, que eu estou agora cobiçando, e eu vou flertando com o pecado, flertando e pecando e me afastando de Deus e me aproximando daquele que é o maligno, porque ele quer, Ele quer que nós nos afastemos de Deus, porque diante de Deus, perto de Deus, nós temos o cuidado, a proteção, o amor de Deus, mas distante de Deus, nós estamos mortos espiritualmente, distante da sua proteção. E ele não pode fazer muita coisa, por causa das legalidades que nós estamos dando. Então Davi, ele está reconhecendo todo o seu erro, todo o seu pecado, reconhecendo que é falho, que é pecador, porque ele diz: eu sei que eu nasci, desde que eu nasci eu sou pecador, desde que me concebeu a minha mãe, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, me ensinas a sabedoria. Então ele está dizendo: eu sei que o Senhor deseja que eu seja verdadeiro, E ele está pedindo, versículo 7, 8, 9, purifica-me com isopo e eu ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Então Davi está pedindo: apaga as minhas transgressões, apaga os meus erros, esquece os meus erros, eu estou arrependido, eu preciso da tua misericórdia, eu sou um ser humano que erro, que falho, mas o Senhor é santo, o Senhor é Deus, reconhecendo a sua pequenez, que é falho, que é pecador diante de Deus, pedindo que Deus não expulse ele da sua presença, que o pecado que ele cometeu não afaste ainda mais de Deus, pedindo que o Espírito Santo não tire dele, a presença, que o Espírito Santo não se retire, porque o Espírito Santo, ele mora em nós, nós somos casa, nós somos templo, nós somos a morada do Espírito Santo, e quando nós o ofendemos, o agredimos, ele se entristece. Portanto, hoje não faça nada que entristeça o Espírito Santo, busque viver em santidade, busque obedecer a palavra de Deus. Isso é o verdadeiro avivamento, quando nós nos damos conta que somos falhos, não que nós vamos querer viver falhando, viver errando. Mas há muitos que estão no erro e não querem sair do erro, não querem a palavra de conserto, não querem a exortação, mas Deus sabe aonde é necessária a exortação, Deus sabe do que nós precisamos ouvir. Então não rejeite a palavra de Deus, não rejeite quem te exorta, quem te aconselha dentro da palavra de Deus, porque se a palavra tocou, é porque você precisava dela. Se você entendeu isso, que avivamento é individual, e nós decidindo abrir o coração para Deus, decidindo obedecer os seus estatutos, obedecer a sua palavra e segui-la, porque ela é um norte, ela é conselho de vida para nós.
Então, avivamento sem palavra, sem exortação, sem arrependimento, sem mudança de conduta, sem alinhamento com os céus, não é avivamento. É barulho, é gritaria, é qualquer outra coisa. Podemos pregar qualquer palavra e profetizar, mas se o povo precisa de alinhamento diante de Deus, se o povo precisa se arrepender dos seus pecados, eu posso cantar, eu posso fingir que estou cheia de Deus, mas nada acontecer. Porque se eu estou torta também, se eu estou errada também, onde é que está o Espírito Santo de Deus? Então, amados, que a palavra de Deus hoje, vamos orar por esta palavra, vamos pedir a Deus que nos dê um coração puro, que nos dê um coração onde não há maquinações malignas, que nós não sejamos instrumentos do maligno, onde tem a maldade, onde tem a culpa, porque nada disso é de Deus. Né? Toda a culpa será removida, nós seremos lavados, limpos e purificados na presença de Deus. Certa vez Deus disse assim para mim: estou lavando e purificando vestes. Eu olhava para um tanque, ali tinha roupas sendo lavadas, pessoas que estavam sendo tratadas, limpas e purificadas por Deus, porque Deus, quando tem propósito com pessoas, ele, assim como tinha com Davi, Deus levantou Davi para reinar, para governar o povo, então Deus tinha um propósito com ele, e Deus envia um profeta para falar da sua transgressão, porque Deus queria lavá-lo, Deus queria purificá-lo. Então, o povo de Deus, é o povo de Deus que Deus está falando. Trata de se humilhar, trata de orar, trata de buscar a minha face, porque eu perdoarei vossos pecados, limparei, purificarei suas vestes e lhe colocarei novamente para caminhar, renovado, santificado na minha presença. Vamos declarar Salmo 91 e vamos orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que protejam todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar então, povo de Deus. Amado Deus e poderoso Pai, estamos nessa campanha, orando, jejuando, buscando a tua face, nos humilhando diante de Ti, reconhecendo que somos falhos, pecadores, Pai, que erramos, Senhor. Mas que o Senhor venha hoje, Pai, diante das nossas orações, diante da nossa humilhação, perdoar os nossos pecados, ter misericórdia de nós, Pai, nos limpar, nos lavar com o Teu sangue, com o Teu poder, com a Tua graça. Derrama, Pai, do Teu renovo sobre nós, purifica o nosso coração, purifica-nos, Senhor, desce com fogo santo do Espírito Santo, queimando todo o pecado, queimando toda a iniquidade, em nome de Jesus Cristo, Pai. Transforma este coração, Pai, esse coração que talvez é um coração perverso, um coração que se inclina para as coisas erradas, para fazer o mal. Transforma, meu Deus, num coração puro, num coração renovado, num coração, Pai, que é estável, um coração que busca, Senhor, olhar para a Tua palavra, olhar para a Tua lei e obedecer, andar nos caminhos do Senhor, se voltar para o Espírito Santo de Deus, se voltar para os conselhos da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, vem nos purificando, vem lavando as nossas vestes, nos limpando completamente, meu Deus, perdoando as iniquidades, as falhas, os erros, toda a maldade. Em nome de Jesus, lança fogo e queima todo o mal, queima todo o pecado, queima toda a iniquidade. Em nome de Jesus, Pai, remove toda a angústia, toda a tristeza, toda a frieza espiritual. Espírito Santo
Santo, toca com renovo, toca com avivamento, toca nessa vida, toca nessa casa, toca nessa família, toca nesse corpo que esfriou, Pai, em nome de Jesus. Levanta, meu Deus, levanta aqueles que vão pregar em tempo e fora de tempo a verdadeira e genuína palavra de Deus. Doa quem doer, mas Pai, é para o conserto, é para o arrependimento, é para acontecer um verdadeiro e genuíno avivamento no meio do teu povo, Pai. Toca com poder, toca com graça, toca com fogo do Espírito Santo, fogo para ativar aqueles que estão frios, fogo para queimar toda a iniquidade, fogo para queimar todo o mal. Lança fogo para queimar toda a seta maligna no corpo, em nome de Jesus. Seja renovado, seja limpo, seja purificado, em nome de Jesus Cristo. Perdoa, Pai, os pecados do teu povo, coloca brasas vivas nesses lábios, coloca brasa viva nesses ouvidos, abre os nossos ouvidos espirituais, queima, brasas vivas queimando a boca, queimando os olhos, queimando os lábios, em nome de Jesus. Que da nossa boca saia palavras de vida, palavras para edificar, em nome de Jesus. Cria em nós, ó Deus, um coração disposto a te obedecer, um coração estável, um espírito quebrantado. Renova, Pai, aqueles que estão abatidos, renova os que estão caídos, renova as armaduras, Pai. Vai renovando do alto da cabeça a planta dos pés, vai renovando as armaduras desse guerreiro, dessa guerreira que tem lutado, que tem pelejado, mas ele está cansado. Renova as forças, renova o ânimo, dá novo ânimo àquele que está contrito, àquele que está caído, em nome de Jesus. Sejamos renovados, sejamos purificados. Renova, Pai, os dons, renova, Senhor, os dons, ativa, Senhor, os dons, fogo de Deus para ativar os dons, fogo de Deus para ativar novas línguas, fogo de Deus para ativar o dom da palavra profética, fogo de Deus para ativar o dom de cura, dom de maravilhas, dom de libertação. Desce com unção, desce com poder e desce com fogo, ativando o teu povo. Ativa agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda a frieza sai, todo o pecado seja queimado, todo o mal seja aniquilado, em nome de Jesus. Que haja quebrantamento, em nome de Jesus. Toca com poder, Espírito Santo, toca com poder, Jesus, toca com poder, toca neste homem, toca nessa mulher, faz ele sentir fome, sede, desejo de te buscar, Pai, desejo de ouvir a tua palavra, desejo de louvar, de adorar, de bendizer, de exaltar teu nome. Aviva a tua igreja, Senhor. Ativa os dons, ativa, Senhor, ativa em nome de Jesus. Traz fome, traz sede da tua presença, sede para te buscar, sede para se renovar, sede para te quebrantar na tua presença, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que haja cura, libertação, transformação, renovo, avivamento, em nome de Jesus. Sejamos renovados, sejamos quebrantados. Olabarassuri anda lamacanda lamassuri calamai. Orebababababababababá. Vai queimando fogo, ativa. Em nome de Jesus, seja ativado, seja livre, seja coberto, seja lavado, seja renovado, seja purificado. Em nome de Jesus Cristo, há poder do sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal, toda iniquidade é queimada agora. Em nome de Jesus, toca nesse homem, toca nessa mulher. Renova as forças, renova as armaduras. Recebe novas armaduras para poder continuar pelejando, guerreando contra o mal. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ativa os dons, Espírito Santo. Ativa o dom que está adormecido. Em nome de Jesus. Volte a ser ousado, volte a ser purificado, volte a profetizar, volte a cantar, volte a louvar, em nome de Jesus. Guiado pelo Espírito Santo de Deus. Seja limpo, seja livre, seja curado, seja restaurado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, amados. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então não esquece, não é só de pão que viverá o homem, né? Jesus disse isso, Jesus nos ensinou isso. O homem não viverá só de pão, o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso significa que a palavra de Deus
é vida para nós. O que a palavra de Deus diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, amados? Amém. Então, terceiro dia de oração hoje, continue orando conosco. O intuito não é somente orar, mas também ouvir a palavra, que abra os nossos olhos, que abra os nossos ouvidos, para que toda a cadeia, tudo aquilo que está, impedindo nós de caminhar pelos caminhos do Senhor, venha cair por terra. Amém? Então, fica na paz do Senhor Jesus, tenha um ótimo domingo e nós voltamos amanhã, segunda-feira.